Bom, os 3 fatores então, né? Eu preciso ter uma fonte de inóculo, eu preciso de um hospedeiro e você explicou muito bem a condição ambiental. Então, as baixas temperaturas com a umidade, ela pode ocorrer tanto em função da condição climática, ou seja, inverno, aonde o inverno é frio, ou numa condição de laninha como esse, a temperatura pode chegar mais baixa, tanto em regiões de menor altitude, quanto onde é mais propício em regiões de maiores altitudes. Aonde tem maior altitude, nós temos que tomar mais cuidado, porque já é comum. E a gente está falando aqui, ó, Serra da Petrovina, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, até mesmo Tangará da Serra, parte alta, Campo Novo do Parecis, né? Porque está nos 550, mas pode chegar ali uma temperatura mais baixa. Com essa agressividade, depois vou até pedir para o Thiago colocar essa estrutura que você mostrou aí, que faz a dispersão. Eu não sabia que chegava a 6 metros de altura, né? O Thiago vai colocar uma foto aí para que a gente possa ver. Por isso que ele ataca o capítulo do girassol. Do capítulo do girassol. Ele parece uma cornetinha assim, né? Então, quando ele explode, ele manda longe. Então, a dispersão é muito eficiente. A função desse ser vivo de perpetuar a espécie é perfeita. E aí entra a estratégia. Como manejar essa doença se eu tenho que conviver com ela? Aí nós vamos falar de algumas moléculas ou algumas estratégias de rotação de culturas para diminuir essa pressão. Ou melhor ainda, a combinação dos dois, né, Ricardo? Perfeito. Então, eu sempre digo que o mofo branco nós precisamos controlar de baixo para cima, e de cima para baixo é a última chance que você tem, que de cima para baixo é o fungicida, né? Então, o controle e a regulação do banco de escleróides é muito importante para o mofo branco. Então, se é feito um planejamento de áreas de cultura sem pensar no mofo branco, você pode estar multiplicando ele nem vendo. Eu tive rodando nos últimos anos aí, e ainda é muito comum agora, eu tive em lavouras aí lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina agora nos últimos dias, e eu costumo alertar até lá no Instagram, para aproveitar esse momento de entre safra, o mofo branco ele se mostra, ele ataca a soja guaxa, ele ataca a planta daninha, ele ataca a serralha na beira de roça, beira de estrada, ele ataca nabo forrageiro, que é plantado pré-trigo, canola, girassol, chia, trigo murisco, tudo isso é cultivado, principalmente no sul do Brasil. Aqui no Cerrado, nos pivôs tem o feijão, né, a crotalária, enfim, mas é importante os produtores monitorar essas culturas quando o mofo branco se mostra. Então eu tive lá, na cultura do nabo, por exemplo, ele pode infectar o escleródio, ele germina, professor, da forma carpogênica, que eu falei, ele ataca via flor, mas o escleróide também pode germinar pela germinação miceliogênica. Ele germina e forma o micélio, o mofo sai de dentro para fora do escleróide. E esse micélio não precisa de flor. Se esse escleróide germinar embaixo da terra, que ele germina, ele pode encostar numa raiz do girassol, numa raiz de nabo, entrar para dentro e subir colonizando por dentro e ninguém tá vendo. Aí quando você pega uma pá de corte e começa a cavocar, ou uma cultura que ele infecta a raiz do colo e você rola ela, quando você rola, no inverno do Rio Grande do Sul, por exemplo, nabo forrageiro, qualquer folha larga, forma uma umidade por baixo, aquela melequinha no solo, e aquilo estimula o micélio colonizar e forma uma teia de aranha por baixo, quase de micélio, e o mofo ele entra dentro do caule do nabo. Então quando você abre, pode olhar lá no meu Instagram, nós encontramos às vezes milhares de escleróide por metro quadrado dentro dos órgãos, nos restos culturais dessas plantas. Então é importante fazer esse monitoramento, porque o principal controle do mofo branco é regular o estoque de esclerose no solo.